Eu tenho 3 mandatos como deputado federal e nesse período eu tive a oportunidade de conhecer um Brasil diferente do que hoje nós estamos vivenciando. Fui deputado durante quase 10 anos, no período em que Lula foi presidente, no segundo período dele, e Dilma foi presidente por um período e meio. E você ser oposição num congresso onde a opinião maciça daqueles que defendem e aqueles que se agregam por conveniência nessa defesa, né, em função de teses que me pareciam teses que iriam levar o país para o buraco em que ele se encontra hoje, né, me parecia assim como se você tivesse uma canoa com vários furos, você com a caneca tentando tirar a água e ela sendo inundada e as pessoas olhando e achando graça e a marcha célere para o precipício, né? Então nós tivemos uma oportunidade, que foi justamente o impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, pela crise que estava estabelecida no país, de um choque que permitiu uma série de mudanças estruturais de pequena monta, que as pessoas têm pouca percepção, e também reformas estruturais importantes, como é o caso da modernização trabalhista, como é o caso da política da PEC do teto dos gastos, do início de uma reforma educacional, da modificação de critérios para investimento internacional do país, da mudança de governabilidade de estatais, de fundos de pensão, uma série de mudanças que ocorreram no Brasil que não seriam possíveis com o governo anterior. Infelizmente, eu acredito que essas mudanças vão cessar até o próximo mandato. Com essa segunda denúncia, o governo vai se voltar à sua sobrevivência. Eu vou torcer muito para que, pelo menos, a reforma do Raul, a reforma tributária, avance, né? E até porque não precisa de 2/3 de maioria qualificada. Mas as demais reformas, inclusive a previdenciária, hoje eu estou muito cético, né, que ela vai ter êxito, porque o capital político que remanesce no governo será utilizado, evidentemente, para que ele sobreviva até o final de 2018. Quando o governo manda, em dezembro do ano passado, o projeto de lei da reforma trabalhista e da reforma previdenciária para a Câmara, nós estávamos no meio da sucessão para a presidência da Câmara. O Rodrigo Maia estava no mandato tampão e se candidatou para esse período agora que ele é presidente até o final de 2018. Eu era presidente e sou presidente de uma frente parlamentar com 260 parlamentares que defende o comércio, o serviço e o empreendedorismo. E fiz um trabalho muito forte junto a ele para que eu fosse o relator da reforma trabalhista, porque nada acontece por acaso. Nós fizemos todo um trabalho de bastidor, levando a nossa frente, conversando com outros partidos, para que nós tivéssemos a condição de ser o relator desse projeto de lei. O governo manda o projeto com 5 alterações na CLT. Uma alteração que permitia a prevalência, a consolidação da negociação em cima do legislado, a questão da regulamentação do artigo 11 da Constituição, que desde 1988 preconiza a empresas com mais de 200 funcionários, uma representação de funcionários nessa empresa, algumas alterações no trabalho temporário. Basicamente, eram essas as alterações, modificações na legislação que foram apresentadas pelo presidente Temer. Quando o Rodrigo Maia ganha a eleição, o primeiro anúncio que ele faz é a nossa designação para relator da reforma do trabalho, a designação do deputado Arthur Maia para a relatoria da reforma previdenciária. Eu tinha tido várias conversas com ele, dizendo, olha, se você me designar para ser o relator, espere que eu não vou me debruçar sobre o tema apenas sobre esses 5 itens. É uma oportunidade que nós temos, que poderá não se repetir, de fazermos uma modernização de uma lei que tem mais de 70 anos, que ao longo do tempo, quando foi modificada, ela foi no sentido de consolidar o modelo estereotipado, rotulado do funcionário de 1943, de alguém que entra numa empresa de 8 da manhã ou de 7 da manhã e sai de 5 da tarde, com uma hora de descanso, que era o modelo ou tipo do funcionário que existia na época em que Getúlio imaginava a industrialização do país. E o funcionário modelo da indústria de São Paulo daquela época, né? Muito bem.
Então, eu tive o cuidado de, como eu sabia onde eu queria chegar, de abrir um canal de interlocução com a sociedade como um todo, de empresários e trabalhadores, de estudiosos do tema ao pessoal do judiciário que tinha mão na massa, em função dos processos de litígio que eram extraordinários no país, como são até hoje. E nesse processo de oitiva, de escutar, de recepcionar, a primeira crítica que é feita contra a lei, ela cai por terra porque nós tivemos 17 audiências públicas. Nós tivemos, se eu não estou enganado, quase 20 reuniões de trabalho. Nós estivemos em 9 estados da federação. Esse projeto é o segundo projeto mais emendado da história do Congresso. Foram 1.300 e tantas emendas que foram oferecidas ao projeto. Então, é um projeto que foi intensamente discutido. Então, a crítica que é feita que não houve discussão, ela é completamente equivocada, se comparar com qualquer outro projeto que tramitou lá na Câmara Federal. Quando apresentamos a nossa... Acho que deu a bilola aqui. Você pode passar para o seguinte? Foi o que eu chutei. Você. Enquanto ele tenta ali mudar a tela. Então, quando nós apresentamos, uma outra crítica que era feita por ocasião das audiências públicas era de que nós estávamos fazendo uma reforma que não tinha paralelo no mundo, era uma invenção nossa. E que os países que tentaram fazer alguma coisa parecida tiveram perdas de emprego e dificuldades econômicas, né? Então a gente começa fazendo uma contextualização, enquanto ele vai falando aí, do que aconteceu no mundo. Então você tem o exemplo da Alemanha, inclusive houve agora há pouco a eleição na Alemanha, né? E nesse exemplo da Alemanha, né, a comparação é Alemanha e França. A partir da incorporação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental, houve um impacto na economia daquele país muito forte, porque se pegou uma área muito pobre e se tentou trazer para o mesmo patamar da Alemanha Ocidental. E isso gerou um problema tanto social como econômico na Alemanha. E a Alemanha, a partir de 2005, muda a estrutura da sua legislação trabalhista, 2005. E 3 ou 4 anos depois, mesmo com o impacto da quebra do Lehman Brothers, que repercutiu na Europa, no país como no Brasil, no mundo inteiro, a Alemanha começa a se destacar como um grande motor do desenvolvimento europeu. A França, em contrapartida, não faz a reforma. E a França fica patinando com os menores índices de crescimento na Europa, né? Com rigidez do seu mercado de trabalho e com falta de flexibilização. Tanto é que o Macron agora está enfrentando muita resistência do corporativismo dos sindicatos franceses, porque conseguiu maioria no parlamento e vai fazer exatamente o que a gente fez aqui com pequenas variações, está propondo lá a reforma trabalhista. A Espanha foi um exemplo que foi colocado por vários membros do Ministério Público do Trabalho, do Judiciário, estudiosos, como exemplo de um país que deu errado na reforma trabalhista. É uma outra inverdade. A Espanha, a partir de 2009, com a queda do Lehman Brothers, que também impactou muito fortemente a Espanha, começa um processo de reforma da sua legislação trabalhista que termina em 2012. A Espanha, há 4 anos, cresce acima de 3%. Esse ano, inclusive, vai gerar 500 mil novos postos de trabalho numa população de pouco mais de 43 ou 44 milhões de habitantes. Então, a flexibilização da Espanha, que é, inclusive, um modelo de reforma mais próximo que nós fizemos aqui do que a própria Alemanha, né? Demonstra o acerto da medida estruturante. E o Brasil, há um estudo que foi publicado há quase 1 mês e meio pelo Banco Itaú, onde se demonstra que, primeiro, nós vamos aumentar a nossa posição no ranking da competitividade, vamos sair da 117ª posição, desde como nós estamos numa situação extremamente ruim, né, para a 86ª posição no ranking de 138 países, apenas com a reforma, com a flexibilização. E a expectativa é que a reforma nos permita um crescimento, apenas com o impacto da reforma, de 3,2% do PIB ao longo dos próximos 4 anos, com a formalização de 1,5 milhão de postos de trabalho. Eu considero
esse estudo, um estudo conservador, tá? Depois mais adiante eu vou explicar por quê. Eu acho que a gente vai ter um impacto maior. Um dado que é muito esgrimido pelos sindicatos, pelas centrais, é que a legislação trabalhista, do jeito que ela está, protege o trabalhador pobre do Brasil. Não é verdade. Essa é uma grande falácia. Tá? Então veja o estudo feito pelo José Camargo, José Márcio. Né? Então os 20% dos trabalhadores mais pobres do Brasil, em torno disso, se estima aí 90 milhões de pessoas no mercado de trabalho, dos 138 milhões que têm idade laboral, você tem 61% na informalidade e 23% desempregados, ou seja, apenas 16% dos mais pobres têm a proteção da CLT ou do Estatuto do Servidor Público, 16%. Em contrapartida, os 20% mais ricos, né, você tem aí 81% protegidos pela CLT e pelo Estatuto do Servidor Público. Então, veja que os números não mentem. Né? Quem tem a proteção da CLT e do regime do servidor público são os mais abastados. A grande maioria da população brasileira não tem a proteção da lei, porque a lei não foi feita para agasalhar a diversidade de forma de trabalho que o mundo produziu e o Brasil também. Então esse dado aí é um dado, eu acho que é importante colocar para mostrar essa contradição do discurso. Né? E para vocês poderem pensar um pouco a respeito, o Brasil em 2016, o IBGE estima que nós tínhamos 140 milhões, 139 eu estou arredondando, milhões de brasileiros em idade laboral. Desses 140 milhões de brasileiros, de 16 anos a 60 anos, não levando em consideração a postulada da reforma previdenciária, você tem 38 milhões no quebrado que são seletistas. Você tem 11 milhões e pouco que são estatutários, os servidores públicos de uma maneira geral. São 50 milhões. Para 140 está faltando 90 milhões. Como você tem em torno de 90 milhões hoje que estão, teoricamente, dentro do mercado, são autônomos, são profissionais intermitentes, são profissionais liberais, são detentores de microempresas, né? Então, essa gama de trabalhadores, você ainda sobrou 50 milhões de desalentados, desempregados, subempregados, todos eles fora da proteção da legislação do mercado de trabalho. A espinha dorsal da lei e o porquê desse processo. Em torno de 38% a 40% dos trabalhadores brasileiros, todos os anos, usufruem, né, são beneficiários de acordos e convenções coletivas. São os segmentos mais organizados do trabalhador. Né? Essas convenções coletivas que chegam a 50 mil por ano, mais de 20% delas, historicamente, vêm sendo contestados no Justiça, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho, que é uns capítulos à parte. Né? O Ministério Público do Trabalho, eu acho que os procuradores, eles parecem que estudam para fazer como é que se fazem para criar dificuldade no mercado de trabalho. Não é para aplicar a lei, não. É o que é que eles podem criar de difícil, de oneroso, de estranho, para gerar dificuldade para quem quer empreender no país. Né? Então a ideia aqui foi dar segurança jurídica, um instrumento que é essencial no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então as próprias convenções da OIT, que a oposição fala tanto a respeito, né? ela estimula e fortalece as negociações entre patrões e empregados através de acordos e convenções coletivas. E veja que paradoxal. Se nós queremos fortalecer esse instrumento, que é o mais importante da atuação de qualquer sindicato laboral ou patronal, por que a resistência contra ele? Né? Me parece aquela frase do anarquismo, né? Aí governo, sou contra. Então, se você quer mexer e o governo vai mexer, a gente é contra, mesmo que nos privilegie e nos fortaleça. Então, nós fomos buscar, em acordo do Supremo Tribunal Federal, o enunciado do projeto, inclusive do próprio ministro Barroso, que vai estar aqui numa palestra, eu olhei no cartaz no dia 6 de outubro. Né? Então, que os acordos e convenções coletivas prevalecem em relação ao legislado, desde que não afetem direitos essenciais e indisponíveis do trabalhador. Tá? Então, a vontade das partes ela é soberana, né? E isso tem acordos do STF, nós buscamos justamente o enunciado dos acordos. E fizemos duas relações. O que pode ser
negociado, entre outros itens, nós colocamos 15 incisos, porque entre outros itens, porque cada empresa tem particularidades, tem especificidades que as diferenciam de outras empresas. Então, por exemplo, um estaleiro não é igual a uma padaria, né? Um shopping center não é igual a uma metalúrgica. Então, cada empresa tem as suas particularidades e na hora que você estabelece um acordo ou uma convenção, tem que levar em consideração a particularidade, a especificidade dessa empresa, o que a CLT nunca conseguiu abarcar, que é uma lei anacrônica, atrasada do século passado, uma visão estreita do que é o Brasil e do que é a modificação do mercado de trabalho que ocorreu no mundo, né? E uma outra relação dizendo o que é que não pode ser negociado. E basicamente a gente repete o artigo 7 da Constituição, os seus mais de 30 incisos, né? São os direitos indisponíveis do trabalhador brasileiro. O ativismo judicial, essa é uma luta, me permitam falar um pouco a respeito aqui desse aspecto, né? É uma luta que, após a promulgação da lei e após a sua vigência no dia 13 de novembro, porque 11 de novembro é um sábado, né? Então, na segunda-feira, imagino que começa a semana, começa a lei e a vigília, já começa no domingo, mas vamos imaginar que começa no primeiro dia da semana. Vai haver, o corporativismo já está avisando através da associação de classe, a ANAMATRA, a Associação do Ministério Público, algumas associações de juízes, alguns membros do Tribunal Superior do Trabalho, né, já vem avisando que vão combater a reforma com convencionalidade e arguição de inconstitucionalidade, porque pelo direito difuso, né, o juiz ou o promotor pode dizer, olha, esse item aqui é inconstitucional e eu não vou julgá-lo pela inconstitucionalidade. Tudo bem, isso vai ser uma luta que nós vamos ter que travar no início da reforma e que será dirimido em 1 ou 2 anos aí pelo STF. Alguns imaginam que vai ser mais rápido, imagino que pelo menos vai haver 2 anos aí para a gente poder pacificar essa relação. Então, o primeiro conselho que eu dou aqui é que quem tiver alguma ação na justiça que porventura seja atropelado por uma visão, por uma interpretação equivocada do juízo, por favor, recorra. Até porque nós estabelecemos na lei que recorrer agora não é tão oneroso. Você pode ter uma caução, um seguro garantia, uma fiança bancária, não precisa colocar mais dinheiro para fazer, para recorrer para uma segunda instância ou uma terceira instância. É importante que a gente não se acomode com o que o juiz de primeira instância, porventura, vai fazer. Eu acredito que muitos juízes vão seguir a lei, vão julgar de acordo com a norma. Mas existem, infelizmente, como em qualquer categoria, aqueles que estão pensando muito mais na doutrina, na ideologia, do que exercer o seu mistério como julgador. Porque dentro do Estado de Direito, quem faz a norma é o legislador, não é o juiz. Alguns confundem e pensam que eles é que fazem a norma. Então, esse ativismo judicial nós combatemos com uma gradação para a promulgação de súmulas. Então, hoje, para você fazer uma súmula no TST, basta juntar em meia dúzia, se faz uma súmula e se muda a legislação e se surpreende o mercado de trabalho com uma nova lei, na verdade, né? São súmulas e orientações jurisprudenciais. Vocês terem uma ideia, tem mais de 1.500 súmulas e orientações jurisprudenciais a respeito da legislação do trabalho contra 900 e tantos artigos na CLT. Então, eles legislaram mais que o legislador. Então, o que é que nós fizemos? Nós estabelecemos uma gradação. Você só pode agora fazer uma súmula se tiver 2/3. Isso é impossível no tribunal, eu sei como é que está a composição, a não ser que seja uma coisa muito consensualizada. Tem que fazer 10 audiências públicas, tem que chamar os interessados, os trabalhadores, os patrões, tem que discutir com a sociedade. Então a gente colocou uma série de pré-condicionamentos que vai impedir essa proliferação excessiva que existia anteriormente. E quase uma centena de súmulas que nós consideramos, dentro do processo de elaboração da lei, danosas à economia, nós combatemos frontalmente. Nas mais de 200 modificações que foram feitas na CLT, várias súmulas deixaram de ter valor pelas modificações que foram feitas na legislação. Um exemplo do excesso de tutela do Estado, né? Antes de entrar nas horas em Tineres, dizer que nós criamos uma série de mecanismos de resolução de conflitos de forma extrajudicial. Um deles a gente vai falar mais adiante, que é a jurisdição voluntária.
mas o que vai permitir, pelas modificações que foram feitas dentro do processo judicial, uma maior responsabilidade na litigância. Inclusive foi colocado aqui pelo presidente a questão da sucumbência recíproca, né? Porque isso é uma forma de você combater frontalmente, eu diria, a frivolidade na litigância. Hoje o cara entra lá com 40 pedidos para ganhar um. Se ele entrar com 40 pedidos e ganhar um, ele vai pagar pelos 39 que ele perdeu. Ele vai pensar duas vezes antes de ocupar o seu empregador, né? Porque ele vai ter que juntar documentos. Você termina transferindo o ônus da prova para quem vai se defender. Então, o esforço que você faz, a dificuldade que você tem, isso vai ser mitigado. E a gente acredita que vai diminuir muito essa litigância frívola. A questão da justiça gratuita, hoje você pega um gerente de banco que ganha R$25, pede justiça gratuita e é concedido. Então, nós estabelecemos qual é o limitador, que é 40% do teto da Previdência Social, em torno de R$2.200. Estabelecemos quais são as provas que têm que ser colocadas no processo para provar que ele precisa realmente da justiça gratuita. Definimos que a falta da parte no julgamento, que antes você podia faltar 3 vezes, passa a partir da primeira já a onerar aquele que faltou. Acabou essa liberalidade excessiva, né? Nós mudamos também a questão da arguição de incompetência de territorialidade. Você precisava viajar para outro local para provar isso, agora você pode fazer isso de forma eletrônica. Então, houve uma série de modificações no processo judicial que equilibram o processo, né? Tornam o processo mais equânime, né? Ao invés de ser uma justiça do trabalhador, passa a ser o que deveria ser uma justiça do trabalho, né? Que equilibre a relação entre os dois entes, que é o que nos interessa a todos. Isso aqui é um exemplo que eu dou, porque o presidente da ANAMATRA, o Feliciano, ele gastou 5 laudos para dizer quais foram os direitos que foram retirados. Porque os direitos do trabalhador estão todos no artigo 7º da Constituição. Então poderia, por uma lei infraconstitucional, mexer na Constituição brasileira. Mas como ele se sentiu incomodado, que eu fiz 2 debates com ele e disse: olha, o senhor está enganado ou o senhor está tendo deslealdade intelectual? O senhor diga qual é o direito que está sendo retirado. Aí ele escreveu um artigo com 5 laudos para falar de 2 direitos que haviam sido retirados na visão dele. O primeiro, horas itineris. O que é horas itineris? Está explicado aí, mas rapidamente. Uma construção jurisprudencial da Justiça do Trabalho brasileira que entendeu que na hora em que o empregador, o patrão, disponibiliza o transporte para trazer o seu trabalhador para o ambiente de trabalho, isso é levado em consideração como hora de disposição do empregador. Então imagine uma cidade como São Paulo e imagine o interior do estado. Vamos por 2 exemplos. São Paulo, você para chegar no trabalho, você pode demorar até 4 horas para chegar no trabalho, pela distância do local de moradia e pelo volume de trânsito que você encontra para chegar no seu local de trabalho. O trabalhador quer acordar 3 da manhã, tem que pegar um trem, depois pegar um ônibus, depois uma baldeação, chega lá de 7 horas da manhã. Isso tira a produtividade do trabalhador, né? Ele vai dormir menos, vai ter menos tempo com a sua família, porque esse caminho para chegar é o mesmo caminho para ele voltar para casa. Então, às vezes, ele vai passar 5 ou 6 horas em deslocamento para poder exercer a sua atividade. Então, se você, como empregador, você está vendo que o seu funcionário está com essa dificuldade, nós vamos colocar uma van para encurtar esse período que ele vai chegar lá no trabalho. Em vez de ele fazer isso em 3 horas, ele faz em 1 hora. Então, ele vai dormir mais, vai ter mais tempo à disposição da sua família e vai ser um cidadão mais produtivo para a empresa. Então, todo mundo ganha com isso. As empresas que trabalham no interior do nosso país. Então, normalmente, o local onde a efetivação do trabalho fica 8, 10, 12, 15, 20 quilômetros do local de moradia, porque são núcleos urbanos distantes do interior. E não há transporte público. Aí o cidadão, o empresário, se eu botar um ônibus lá para transportar os meus trabalhadores para o local onde está vendo a minha atividade industrial ou agroindustrial. A Justiça do Trabalho, ordinariamente, tem considerado isso tempo à disposição do empregador e cobra como hora extraordinária. Qual é o efeito colateral dessa situação? O empregador diz: eu não vou dar mais o transporte, você vai lá de bicicleta, de jumento, de carroça, de carona, do jeito que você quiser, agora eu quero as 8 horas de trabalho. Então perde o trabalhador, perde o empresário. Então nós retiramos essa excrescência, essa maluquice, essa burrice
de excesso de tutela da lei. E ele escreveu 5 laudas para dizer que isso era um direito que tinha sido retirado. A outra questão que foi falada, estou dando aqui alguns exemplos, tá? Depois a gente pode abrir para perguntas aqui. Se eu for falar dos 206 itens, realmente a gente conversará aqui hoje, né? Então, fracionamento de férias. Olha, a legislação trabalhista vai obrigar o trabalhador agora a tirar, vai fracionar suas férias. Primeira situação que tem que ser dita: as férias, desde 1943, podem ser fracionadas. Ninguém inventou nada. Agora, o que é que dizia a lei em 1943? Só pode ser fracionado em 2 períodos e só pode fracionar quem tem menos de 18 anos e menos de 50 anos. Quem tem mais de 50 anos não pode fracionar as férias. Por quê? Porque em 1943, quem tinha mais de 50 anos não saía mais nem de casa. Não tinha mais condição de andar na rua. Era um ancião morto. Hoje não é verdade isso. O mundo mudou. As pessoas têm uma condição de vida melhor. Então nós retiramos essas questões cronológicas, esses limitadores cronológicos. Você pode fazer o fracionamento. E aumentamos para 3 períodos, inclusive, de acordo com a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, que define que as férias tem que ter. Se você fracionar, tem que ter 14 dias, um período, e os demais não pode ser o menor do que 5 dias. E colocamos na lei que você não pode começar um período de férias antes do feriado no final de semana. Então nós, na verdade, trouxemos para dentro da lei o que está na OIT, que eles falam tanto. Trabalho da mulher. E aqui tem o segundo item que o presidente da ANAMATRA fala que foi retirado como direito. Bom, na lei, eu fiz algumas modificações que eu estou até preocupado, não sei se eu agi certo, aqui tem algumas mulheres que poderão me ajudar. A lei vigente, que até dia 13 de novembro, dia 11, diz que a mulher não pode demandar na justiça sem autorização do marido. Ela não pode fazer isso, está na lei. E que ela não pode pedir melhores condições de trabalho no ambiente em que o patrão seja o seu marido, o seu pai ou o seu irmão. Eu retirei essa redução, não sei se eu fiz certo, mas retirei. A terceira coisa, que aí vem o grande direito que disseram que retiraram, eu depois vou para o quarto item que foi o mais rumoroso, que são os 15 minutos que a mulher precisa ter antes de iniciar uma hora extraordinária. Isso é uma situação de 1943, que se imaginava que a mulher tinha condição fisiológica muito inferior ao homem. E para iniciar uma hora extraordinária, ela tem que primeiro descansar 15 minutos, terminado o turno, depois ela iniciar uma hora extraordinária. Aí você pega, por exemplo, os bancos. Os sindicatos bancários é um dos mais chatos, no bom sentido, né? Que enche mais o saco do seu empregador no Brasil inteiro. É um sindicato organizado, é um sindicato combativo. O sindicato dos bancários, há muitos anos, faz uma campanha contra esses 15 minutos. Porque imagina o seguinte, são 6 horas de jornada no banco. Tem um homem ou mulher numa banca de investimento. Terminou as 6 horas, o empregador está precisando que passe mais 1 hora lá porque continua operando a Bolsa de Valores, por exemplo. O homem continua aquela hora. A mulher tem que se levantar e sair do banco. Ficar do lado de fora, porque se ficar de dentro complica o negócio. Passa 15 minutos olhando para o teto, fumando um cigarro, falando alguma coisa com alguém. Passou os 15 minutos que ela pode entrar para fazer a hora extraordinária dela. Muitos empresários menos organizados não conhecem essa filigrana da lei. É uma coisa tão maluca, o cara não se lembra que isso existe, ou não foi orientado. É uma festa para os advogados trabalhistas. A mulher sai do emprego, você fez hora extra, fiz. Descansou 15 minutos, por quê? Opa, cacete daquele cidadão, porque o cara não estava informado. É uma mina para você tirar o dinheiro. Eu acabei isso aqui. Foram os 2 direitos que, segundo o presidente da ANAMATRA, foram retirados da lei. Um quarto item em relação ao trabalho da mulher que gerou muita controvérsia foi o trabalho de gestantes e lactantes em ambientes insalubres. Quando a gente estava fazendo o trabalho de elaboração da lei, eu fui visitado por vários segmentos empresariais e de trabalhadores. E uma demanda que proprietários de hospital aqui de Santa Catarina e Paraná me trouxeram, em São Paulo, os 3 outros estados, foi que em 2015 havia acontecido uma alteração na lei, que foi a última alteração na CLT,
E nessa alteração estava proibido mulheres e lactantes trabalharem em ambiente salubre. Eu digo, pô, mas quem é que vai ser contra isso? Quem vai querer que uma mulher grávida ou amamentando trabalhe em um ambiente salubre? Qual é o problema? Não, o problema é o seguinte, que se uma mulher com 25, 26 anos, ela é enfermeira ou ela é médica, tá? Aí ela chega no hospital, se apaixona por outro médico ou por um enfermeiro. Engravida. Com 2 meses ela pega um teste, pô, estou grávida. O que é que diz a lei? Ela precisa sair durante 7 meses até ter o menino, mais 4 meses de licença gestante e mais 1 ano para amamentar essa criança. Passa 2 anos fora do ambiente de trabalho, porque o hospital é 100% insalubre. Da recepção do hospital à área de radiologia. E qual é o efeito colateral desse processo? Os donos de hospitais não estavam mais empregando mulheres com idade de ter filho. Estavam empregando homens e estavam empregando mulheres com mais de 50 anos. Então, o efeito colateral desse artigo da lei era retirar a mulher do mercado de trabalho. Eu estou falando de hospitais, mas isso é em frigoríficos, em posto de gasolina, enfim, qualquer lugar onde há uma insalubridade de 100% da atividade. O que é que eu fiz? Eu chamei as deputadas federais, mulheres, 42 deputados, dando uma reunião. Disse, olha, está aqui a situação. O que é que a gente faz para resolver o problema? Vocês quiseram, eu nem mexo, porque eu não vou botar a minha mão nessa cumbuca, né? Eu sabia que ia ter confusão. Então, o projeto aí, o artigo que está na lei, foi fruto da negociação com as mulheres deputadas e assinado o documento por elas. O que é que a gente fez? Se é 40% de insalubridade, grau máximo, ela é afastada, não tem o que conversar. Se for grau médio ou mínimo, ela precisará de um atestado dado por um médico de confiança dela, dizendo que em determinado local ela pode trabalhar. Então, esse é o artigo da lei, para evitar que a mulher seja discriminada no mercado de trabalho, mas se fez uma enorme balbúrdia dizendo que nós queríamos colocar em risco a vida do feto ou da lactante. Vindo no imposto sindical, eu coloquei aqui mais porque é um dos assuntos que gerou muita controvérsia, né? No Brasil, em 1943, a ideia do presidente Getúlio Vargas era fazer com que o aparelho sindical ficasse à disposição do governo, qualquer que fosse o governo. E criou 2 instrumentos. O primeiro é a unicidade sindical. Nós nos transformamos num país da piada pronta, porque um único sindicato tem que representar uma única categoria numa área geográfica circunscrita. Né? Não pode ter 2 sindicatos, não pode ter concorrência. Aí começou-se aqui a criatividade dos brasileiros, né, pô? Sindicato dos funcionários do vestuário da roupa branca. Né? Sindicato dos trabalhadores em sindicatos. Né? Por aí vai. Né? Aí você tem assim 17.700 sindicatos no Brasil. E mais chegando. E quem emite a carta sindical? Ministério do Trabalho. Você compulsar no Google aí, você vai ver não sei quantos escândalos que ocorreram por esse tráfico de influência. Por quê? Porque o segundo instrumento que foi criado gera essa competição pela criação de sindicatos, que foi o imposto sindical obrigatório. Quem consegue a carta sindical está habilitado a ter uma parte desse bolo, de forma obrigatória. Então, no ano passado, por exemplo, esse ano, aliás, foram distribuídos quase 4 bilhões de reais. São sindicatos patronais e sindicatos laborais. Esses 4 bilhões de reais têm caráter de imposto, porque são coercitivos. Você não tem o direito de dizer que não quer pagar. Isso é capturado do salário dos trabalhadores, do conjunto, e retirado do capital social líquido das empresas. Então, como é coercitivo, é imposto. A diferença é que é um imposto que não é fiscalizado. Então, nós transformamos essa situação em opcional. Porque nós podíamos fazer isso, porque isso estava na lei infraconstitucional. Eu não pude mexer na unicidade sindical, porque estava na Constituição brasileira. Acho que o próximo passo é justamente mexer nessa questão da unicidade. E por quê? E qual foi o objetivo dessa modificação? Fazermos um processo de alavanca na rearrumação do movimento sindical brasileiro. Qualquer comparação que você faça com países vizinhos e não tão próximos da gente, nós somos aqui um motivo de graça, de brincadeira e de xiste. A Argentina tem menos de 100 sindicatos, nós temos 17 mil. Né? Os Estados Unidos tem 200 sindicatos, nós temos 17 mil.
O Reino Unido, que é o berço do sindicalismo no mundo inteiro, tem 168 sindicatos. Nós temos 17 mil. Então, o Japão tem 12, a Alemanha tem 10, enfim, não tem sentido o que acontece no Brasil. Então, a nossa ideia foi que os sindicatos que realmente são representativos, que fazem acordos e convenções coletivas, que representam as suas categorias, que têm essa legitimidade, vão ser financiados pelos seus sócios. Aqueles que não são, vão desaparecer, e que bom que desapareçam para ver se a gente melhora a relação entre o capital e o trabalho no país. Trabalho intermitente. Eu quando falei da questão de 1943, é importante dizer isso aqui a vocês, eu fiz um estudo na época, quase 300 profissões que existiam em 1943, pelo cadastro da época do governo, desapareceram. Era, por exemplo, paliador de excrementos de animais nas cidades médias, porque a tração dos bondes era feita por mulas. Então, a mula defecava em praça pública, tinha alguém para paliar, para tirar, para limpar. Né? Datilógrafo da década de 50 e 60, né? Telefonista de central telefônica, né? Enfim, tem uma série de profissões que desapareceram. E milhares de profissões foram criadas. Né? Milhares de profissões foram criadas. Mas a lei não contempla, e nem as formas de trabalhar. Eu me lembro que a segunda nota técnica que o nosso combativo Ministério Público do Trabalho, político, ideológico, doutrinário, né, produziu, assinado pelo procurador-chefe, o senhor Fleury, dizia o seguinte, que um dos motivos da vitória de Trump nos Estados Unidos foi o trabalho intermitente pela precarização da relação de trabalho. Aí eu tenho que dizer no debate que menos a verdade, né, porque ele talvez não tenha tido a curiosidade de compulsar a história, né? O Pacto de Jobs, a legislação americana, é de 1938, 5 anos antes da CLT. Né? Então, nos Estados Unidos, o trabalho intermitente existe há 80 anos. Né? E se você, por acaso, teve a curiosidade de, em algum momento na sua vida, assistir a sessão da tarde, você vê um adolescente americano nas férias trabalhando numa lanchonete, como babysitter, num posto, ele não tira pedaço de ninguém. Não? Sempre foi assim. E o trabalho intermitente, principalmente, ele atende ao primeiro emprego e à terceira idade. Né? Não é uma modalidade de trabalho que vá substituir o trabalhador por tempo indeterminado. E o que é que nós fizemos? Nós compulsamos uma série de estudos a respeito do trabalho intermitente, e entendemos que existem quase 20 milhões de trabalhadores no Brasil com essa característica, informais e precarizados, que é justamente a acusação que eles fazem contra a lei. São trabalhadores que não recebem 13º, fundo de garantia, não recebem a sua previdência, não contam o período para aposentadoria, não tem seguro de coisa nenhuma. E o que é que nós fizemos? Nós normatizamos a situação. Então, o trabalhador agora, na hora em que ele é contratado, imagina que um garçom que você contrata para uma festa de final de semana. Você não contratou ele pelos 30 dias, você contratou em função de uma demanda específica. Um fotógrafo para um evento, um produtor de telejornal, alguém que vai ser instrumentista numa operação para um médico ou para um dentista, que ele só precisa para aquela oportunidade. Enfim, são trabalhos eventuais, né? Festas como micareta, como carnaval, como Olimpíada, você contratou para aquele fim específico. E a contratação, o trabalhador é convocado, ele tem que ter a carteira assinada por tempo, de forma intermitente. Você tem que colocar lá na carteira, mas a carteira do cara é assinada. Então você convoca eles, olha, você quer trabalhar no final de semana? Eu vou lhe pagar R$200 por dia, tá? E vai ser de tal hora, o trabalho é esse. Aí se ele tem um dia para dizer se concorda ou não. Se ele concordar, ele se obriga a estar naquele local para trabalhar, vamos supor que foi contratado por R$400, ao final do trabalho dele, ele recebe os R$400 acrescido das verbas proporcionais. 13º proporcional, férias proporcional, se ele teve direito ao extraordinário proporcional. No final do mês, o empregador avalia, verifica quanto tempo aquele trabalhador trabalhou. Ele trabalhou 2 finais de semana, então ele tem que depositar proporcionalmente fundo de garantia e previdência. O trabalhador pode ter de 50 patrões diferentes, ele vai escolher para quem trabalha.
na obrigatoriedade dele estar à disposição de ninguém, ele vai dizer se quer ou não quer ir. Eu me lembro que houve um Globo Repórter há pouco e fizeram uma comparação muito infeliz sobre o sistema que existe na Inglaterra. O que os ingleses pedem lá é o que a gente fez aqui. Lá chamam de trabalho hora zero. Lá, se você contrata alguém dessa forma, o trabalhador fica à disposição do contratante, mesmo que ele não precise dele. Ele não pode ter um outro funcionário, um outro patrão. Aqui você pode ter quantos patrões as suas carteiras de trabalho permitirem. E se esgotar uma carteira, você pode tirar mais 10 carteiras, não tem problema nenhum. E você não é obrigado a fazer o trabalho, você está sendo convidado. Você tem o direito de fazer uma opção por aquele que lhe for mais vantajoso. Então, o que está sendo pedido lá está garantido na lei aqui. O teletrabalho é um outro exemplo do que existe de fato no Brasil e não está regulamentado. O teletrabalho, o IBGE em 2010, isso não é um dado de ouvir dizer, é estatística real, casa em casa, porque o IBGE faz o censo, vai na casa das pessoas, identificou 20 milhões de pessoas no Brasil que trabalham em casa. 2010. 20 milhões de pessoas no Brasil que trabalham em casa. Desses, mais de 6 milhões fazem o home office em 2010. Eu não tenho dados de 2017, mas imagino que isso tenha crescido. E todos os órgãos de controle do governo, e todos os ministérios mais importantes, e todo o judiciário brasileiro praticam o home office sem lei, de forma ilegal, sem nenhuma parametrização. Então, nós pegamos justamente o que estava sendo feito pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, do nosso amigo Janot, pegamos a normatização da PGR e colocamos na lei. Então, se houver uma reclamação, vocês podem reclamar lá a Janot, que estava fazendo todo dia lá. Estima aí 6 a 7 milhões de pessoas com essa situação. Terceirização. A terceirização, bom, aí me permito aqui mais uma palavra da minha perplexidade em relação ao nosso país. Se você for buscar um marco temporal, o Brasil está atrasado 103 anos. Marque essa palavra, 103 anos de atraso em relação ao mundo. Eu tive a curiosidade de perguntar às pessoas que lá estiveram, ministros do nosso Ministério do Trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho, pesquisadores universitários, pessoas que tinham como contribuir com estudo, com observação sobre a legislação do trabalho. Me diga um país no mundo, por favor, atividade meio e fim. Um país no mundo. Pode ser um partido, pode ser um país comunista, não tem problema não, mas que tem essa distinção entre atividade meio e fim. E eu descobri o que eu já imaginava, que não existe nenhum outro país que tenha essa atividade, só o Brasil. E uma ação suportada por uma súmula do nosso Ministério do Trabalho, que é a 331, que disse que é permitido a terceirização em atividade meio. Quando se inicia aqui a Revolução Industrial no mundo, por isso que eu vou falar aqui no marco temporal, o sistema de verticalização na produção era uma tônica, né? Todas as grandes indústrias queriam controlar cada etapa da produção do seu produto ou do seu serviço. Era normal isso. Mas com a Primeira Guerra Mundial, em 1914, aí, a gente está em 2017, por isso os 103 anos, que a história não funciona assim, né? Mas só para a gente imaginar um marco temporal, houve uma demanda extraordinária por bens e serviços, porque precisava se fazer em massa alimentos, armamentos, víveres, infraestrutura para suportar o esforço de guerra. E a partir daí, a especialização passou a ser a marca registrada de praticamente todos os meios de produção no mundo inteiro. Então, você não pega nenhum produto minimamente sofisticado que não seja terceirizado. Desde um iPhone, onde 9 ou 10 países diferentes fazem peças e é montado em determinado lugar. O exemplo mais clássico é a montadora de automóveis. No seu entorno tem 100 empresas, cada uma produzindo um pedaço daquele automóvel que é montado como um quebra-cabeça por encomenda, né, do contratante, né, e contratos de livre adesão em cadeias produtivas. Historicamente sempre existiu. Quando você vai discutir com o Ministério Público, ele diz que o terceirizado, na verdade, é o estereótipo de um trabalhador de menor qualificação, geralmente quem serve o café ou a água, coisa parecida, e que esse cidadão ganha muito menos do que o contratado diretamente. Menos a verdade, né? Porque o próprio DIEESE publica um estudo que 12 milhões de trabalhadores brasileiros são terceirizados ou especializados. 12 milhões dos 38 milhões que tem CLT. Se você pega, por exemplo,
um gerente de produção, uma linha de produção da COFAP, da Budia, normalmente ele ganha mais do que o gerente de produção da Volkswagen, da Ford ou de uma outra montadora de automóvel pela sua especialização. Então, o Brasil, 103 anos depois, acabou com essa situação e nós colocamos dentro do projeto que a terceirização, porque quando foi votada a lei em 2015, final de 2016, desculpem, da terceirização, imediatamente o Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, o JANO, contra a terceirização, alegando que o projeto de lei não permitia a terceirização da atividade fim, porque não falava essa palavra fim, apesar de toda a lei estar voltada para a terceirização. Então entrou com o processo de inconstitucionalidade no STF. O relator é, inclusive, o ministro Barroso. Não, é o Gilmar Mendes. É o ministro Gilmar Mendes. Né? E o que é que a gente fez na lei? A gente botou um artigo lá deixando claro que a terceirização é a transferência de quaisquer atividades da empresa para a produção de bens e serviços, inclusive a principal. Então a gente resolve definitivamente essa questão da terceirização e a gente recupera como país 103 anos de atraso, de incompreensão, de maluquice, de bizarrice, de loucura que o corporativismo plantou no nosso país. Um exemplo de 12 por 36, eu vou tentar concluir para poder conversar um pouco, tá? Uma outra acusação, olha, vamos querer que o trabalhador brasileiro trabalhe 12 horas e tal. 12 por 36 é uma forma de jornada de trabalho que existe pelo menos 100 anos no Brasil, né? Ninguém está inventando a roda. O que é que a gente adiantou? Isso era fruto de negociações coletivas, com muita precariedade. Mas qualquer atividade que precisa sobreviver durante 24 horas, utiliza 12 por 36. Hospitais, serviços de segurança, manutenção de centrais elétricas. O trabalhador trabalha 12 horas e folga um dia e meio. Sempre foi assim, a gente só colocou isso na lei. Deu segurança ao que já existia, de fato, na sociedade brasileira. Aliás, há acordo do STF e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que essa jornada de trabalho de 12 por 36 é mais benéfica para o trabalhador do que a de 44 horas semanais. Porque se você agregar o tempo durante o mês, ele trabalha 172 horas por mês, média. Os 44 horas, que é o convencional, você trabalha mais de 190 horas. Então, ao contrário do que dizem, isso é uma outra maluquice que é colocada. Questão de extrato, que já existia de fato. Quem nunca teve um funcionário que quer sair da empresa, aí quer que você demita ele sem justa causa para ele ter direito a seguro-desemprego, fundo de garantia, multa, etc, etc. Aí você não quer demiti-lo, porque você não quer pagar a multa e não está tensionando demitir. Ele começa a dar trabalho naquela empresa. Aí você chama ele para fazer um acordo. Eu pagar a multa, você me devolve a metade da multa, ou devolve inteira. Em 2014, que foi o ano que teoricamente ele teve menor índice de desempregado, em torno de 7% ao ano, hoje está em 12,5%, foi o ano em que o Brasil pagou o maior volume de seguro-desemprego, quase 38 bilhões de reais. Por quê? Fraude. Quem perdeu? O país. Né? O cara era demitido, devolvia a multa, em compensação sacava a integralidade do fundo de garantia para o seguro-desemprego, porque tinha uma rotatividade maior no mercado, tem uma capacidade maior de recolocação. E quem perdia era o país como um todo. Então, o que era o jeitinho, a gente deixou a questão de fato. Quando há um acordo, se faz um extrato. Se paga 80% do fundo de garantia, se paga a metade da multa, e ele não tem direito ao seguro-desemprego, já que foi um acordo para ele sair. E as outras duas modalidades permanecem. Justa causa ou ele pedir para sair. Reparação moral. Isso aqui também é uma briga grande que está sendo colocada pelo Judiciário. Que a gente está parametrizando o preço da vida das pessoas. Né? Então, vocês sabem o que aconteceu, que tem acontecido aqui no Brasil como um todo. O exemplo que eu dou mais claro foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul com o Bradesco, vocês todos conhecem. A Justiça foi lá e pediu 8 bilhões de indenização ao Bradesco pela demissão dos funcionários. No Ministério Público, na indenização de danos morais. A Justiça do Rio Grande do Sul, que é uma justiça isenta, disse, não é muito, mandou o Bradesco pagar 800 bilhões de reais. Então, isso é o exemplo assim, mais gritante, mas milhares de problemas que estão acontecendo no Brasil.
E 1/4 das ações trabalhistas no Brasil hoje tem dano moral, virou arroz de festa. Os caras descobriram que tem dano moral, empurra dano moral para tudo. Né? Então, o que é que a gente fez? Para evitar essa falta de padronização nas decisões judiciais, nós definimos uma gradação e colocamos um processo em que o juiz vai poder, de forma discricionária, dizer é mínimo, é médio, é máximo, e dentro do que é mínimo, do que é médio, do que é máximo, pode ser um percentual do salário que o trabalhador tem. Qual é a crítica que é feita? Você está dizendo então que o engenheiro, se tiver um dano moral, ele recebe muito mais, porque o salário dele é maior do que um pedreiro. Eles confundem de forma maliciosa dano moral com dano material. Se você morre num acidente de trabalho, é um dano material. E como tal, há indenização pelo período em que aquela pessoa vai ficar ativa na vida dela, qualquer que seja o salário dela. E já é assim. Se é um pedreiro e ganha R$2.000 por mês, ele tem 30 anos, teria mais 30 anos de trabalho, tem que se pagar esses 2.000 vezes os 30 anos à família dele, porque o acidente de trabalho aconteceu na empresa. Se for um engenheiro que ganhava 10.000, é 10.000 vezes 30 anos. Aí já é dessa forma. Então aqui não há confusão entre dano moral e material, que eles fazem de propósito para confundir. Jurisdição voluntária eu considero um dos grandes avanços da lei, né, porque aqui nós permitimos que, nós acabamos com aquela questão da homologação no sindicato, quem tem mais de 1 ano de casa, né? Porque aquilo era uma mera questão burocrática, a pessoa vai para o sindicato, é homologada a rescisão, recebe a sua parte e em seguida entra com outra demanda judicial. O que é que a gente fez? Acabou com essa questão da homologação do sindicato, a homologação da rescisão passa a ser no ambiente de trabalho, ou no escritório de advocacia, ou no escritório de contabilidade. A diferença é que o empregado precisa ser assistido por um advogado de confiança dele ou um advogado do sindicato. Né? Esse acordo, quando é feito, as verbas rescisórias têm 10 dias para serem pagas, o artigo 477 aí da CLT. Após o pagamento das verbas rescisórias, ambos podem ingressar em juízo pedindo para que o juiz, que é a jurisdição voluntária, em 15 dias homologue ou não aquele acordo que foi feito. Se o juiz achar que algum direito disponível não foi respeitado, ele convoca uma audiência. Se o juiz olhar o acordo e verificar que está ok, ele homologa, tem 15 dias para homologar. Aí você passa a ter uma decisão judicial, dizendo que houve um acordo e que foi pago e está pacificado. Por que isso? Para evitar o retrabalho. Dessas 4 milhões de ações que ocorrem todos os anos no Brasil, mais de 90% delas foram homologadas em sindicatos. Você, com a decisão dessa, você não precisa mais ter medo de uma nova ação. Nossa sucumbência já falou aqui a respeito, né? E eu acho que isso aqui está incluído sendo arguído a inconstitucionalidade pelo Janot, antes de sair, ainda fez essa gentileza. Né? Eu estive, inclusive, com o ministro Barroso, que é que é o relator, fiz as ponderações a respeito do porquê, acho que ele foi sensível, vamos aguardar agora a decisão. A ajuda que nós demos aqui a micro e pequenas empresas, né? Até pela condição que elas têm de grande produtora de emprego no país, então dentro da lei nós tratamos de forma diferente, tanto a questão dos depósitos recursais, da possibilidade de fazer negociações diretas com seus empregados, a questão de compensação de jornada, etc, etc. Então, uma série de situações só as grandes empresas poderiam ter acesso, nós permitimos que as pequenas e microempresas também pudessem ter. Fim. Bom, eu poderia dizer isso no final, mas vou dizer aqui rápido que alguns já estão saindo, tem razão, já está um pouco tarde. Tem um problema de saúde. Por isso que... Não, e a palestra realmente é complicada. Problema de saúde, hein? Mas ó, só para dizer o seguinte aqui a vocês, que eu vou ficar à disposição para algumas perguntas se houver um debate que deve ser feito. Essa vai ser uma luta, não está exaurida no início da vigência da lei após esse período de vacância. Né? As corporações vão brigar muito contra o projeto. Qualquer empresário sabe que o seu grande aliado no seu negócio é o seu funcionário. Se o seu funcionário está afinado com você, está dentro do espírito do negócio, o negócio anda, vai para frente, ele defende você. Se o seu funcionário está chateado com você, ele boicota o seu negócio. Então, uma sugestão que eu dou, um pedido que eu faço é que sentem com seus funcionários, tirem as dúvidas deles, que eles estão mal informados. Os sindicatos, infelizmente, não estão tendo cuidado
de dizer a verdade. Eles estão desinformando de forma deliberada, dizendo que os direitos foram ultrapassados, que ele não tem mais fundo de garantia, que não tem 13º, que não tem férias, que foi uma lei feita para os patrões e não foi. Foi uma lei feita para o país. Então, se puderem, sentem com os funcionários, discutem as dúvidas dele, tirem as dúvidas dele. E existe um aplicativo que eu pedi a CNI para fazer, está à disposição na loja da Apple, está à disposição na loja do Google, chamado Conexão RT. Você baixa lá todas as perguntas sobre reforma trabalhista. O que era e o que ficou. Conexão RT. Se puderem, mais obrigado a vocês aí, estou à disposição aqui para o debate. Muito obrigado, deputado Rogério Marinho. Nós temos algumas perguntas. Luiz Guilherme Holtz. Como ficam as portarias de ponto eletrônico 1510 e 373 com a reforma? Nós permitimos outras formas para validação do ponto, tá? Não apenas aquela que existia anteriormente. Me pareceu até muito estranho, né? Porque o Ministério Público impôs, de repente, uma forma de ponto, de se aferir o ponto, em que 2 ou 3 empresas no Brasil inteiro têm essa condição. Me pareceu um cartório que a gente quebra aí com a reforma, tá? Então, a forma como vai ser aferido o ponto vai depender da condição de cada empresa. Tá? A gente deixou isso em aberto na reforma. A pergunta: implantar e desenvolver o melhoramento da prescrição para o processo agilizaria e racionalizaria o corporativismo institucional e privado de escritórios especializados em ações e desvios? Olha, esse é um tema que, em relação aos 5 anos, né, e os 2 anos para demandar, nós não adentramos. Reconheço que eu acho que 5 anos é muito tempo. Mas você tem um colegiado de 513 deputados. Então, uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que é possível fazer. Existiam alguns temas que a gente não podia ultrapassar. Mas, em relação à prescrição intercorrente, nós modificamos, vocês podem verificar, né, o que vai impedir que ações de 10, de 12, de 15 anos atrás possam ser reavivadas, como a jurisprudência do STF, do TST estava fazendo. Isso acabou com a reforma. Com relação ao trabalho intermitente, haverá um sistema integrado de fácil acesso e operação para o empregador intermitente recolher as verbas como FGTS, INSS e outras? Não, nós vamos utilizar a mesma estrutura que existe hoje. Eu não vejo nenhuma dificuldade, porque na hora de se pagar o olerite ao trabalhador, imagina que você vai pagar R$500. Então você já vai acrescer o olerite às verbas que ele teria direito de forma proporcional, por ocasião do término do trabalho que foi convencionado. E no final do mês, você se obriga a recolher proporcionalmente fundo de garantia e previdência como você faria do seu trabalhador. Tá? Então, os mecanismos de controle que já existem, na minha opinião, são perfeitamente compatíveis. Não vejo a necessidade de se modificar isso. A não ser que, na aplicação da lei, a gente verifique que existe alguma incongruência. Mas hoje eu considero que os mecanismos que existem são suficientes. Qual o risco de edição de medida provisória para voltar à obrigação da contribuição sindical? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas vamos lá. O ambiente na Câmara, o ambiente político na Câmara é completamente refratário ao retorno do imposto sindical. O presidente, ele é uma pessoa do parlamento, né? Ele tem muitos defeitos que são públicos, né? Mas ele é uma pessoa que sabe andar muito bem no parlamento. Ele sabe que se ele mandar um projeto de lei, ainda provisório, com esse viés, será derrotado e não é interessante para ele. O senhor pode comentar sobre o caso do Procetão e a perseguição do Ministério Público do Trabalho? Bom, eu não sei se é uma questão pessoal, mas o fato é que o Procetão foi um projeto que eu criei quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico do meu Estado. E a tese que consiste na seguinte situação: nós pegamos 2 empresas âncoras, que é a ERG, que é aqui de Santa Catarina, e a Guararapes, que é uma empresa do estado do Rio Grande do Norte, mas é a maior empresa de texto da América Latina, que tem o grupo Riachuelo.
E nós propusemos a eles que fizessem pequenas oficinas de costura no interior do Estado e com cuidado de que não houvesse a caracterização da subordinação estrutural no mesmo grupo econômico, já que eles tinham outros clientes que não havia exclusividade, né? Então, 4 ou 5 clientes diferentes, e uma espécie de checklist muito mais rígido do que a própria legislação pressupõe. A ideia era termos 20 mil empregos em 2 anos. Com um ano de atuação do Prosertão, estava em torno de 5.500 pessoas empregadas. O Ministério Público, em 2015, porque a emprego está complicado, em 2015 fez uma incursão nessas pequenas oficinas de costura, com camburão, com metralhadora, com aquela parafernália toda, em cidade de 3, 4 mil habitantes, para pedir documentação nas pequenas empresas. Isso inibiu as empresas âncoras. É o mesmo sistema, por exemplo, que vocês têm aqui em Santa Catarina com os grandes frigoríficos, né? Eles compram a alimentação, compram a vacina e garantem a compra no final de suínos, de aves, de perus, etc, etc. É o mesmo sistema. Isso com a questão da costura. Quando fechou a questão da terceirização, que eles estavam atrás da terceirização, eles agora entraram com uma ação no mês de agosto, e a ideia era a gente aumentar 5 vezes o processão. Nós íamos trazer mais 4 empresas âncora de São Paulo, já estava combinado isso, né? Acho que eles souberam, né? Eles gostam muito do emprego, né? São defensores do trabalhador. Então eles ingressaram com uma ação dizendo que a Guararapes deveria ser multada em 40 milhões de reais e deveria contratar em torno de 4 mil pessoas que existiam em 19 municípios do Rio Grande do Norte por subordinação estrutural, uma tese nova. Agora, olha o perigo dessa tese. A tese deles é a seguinte, de que uma empresa, na hora que terceiriza uma ação ou pede para uma atividade qualquer, e ela define de que forma esse produto tem que ser feito, o preço que vai pagar, o material que vai ser utilizado, isso é subordinação estrutural. Essa empresa depende do mesmo grupo econômico e, como tal, é um crime, e sendo um crime, os funcionários têm que ser contratados. Dentro desse raciocínio, todos os contratos de livre adesão em cadeias produtivas no Brasil estão em xeque. Então, vou fazer aqui uma analogia. Imagine a Ford. A Ford tem revendedoras no país inteiro. Pelo raciocínio do MPT, as revendedoras têm subordinação estrutural, porque eles dependem de uma cadeia de comando, tem formas específicas de trabalhar. A Ford define como essa revendedora tem o procedimento dela, tem um manual de procedimento. Então, acabou a cadeia produtiva no Brasil. Uma prefeitura vai mandar construir uma praça. Aí abre um edital, diz como vai pagar, como pretende pagar, qual é o material que vai ser utilizado, qual é o prazo que aquela obra tem que ficar pronta. Pela cabeça do MPT, é subordinação estrutural. Então, eu acredito que essa tese vai ser derrotada, acredito, porque é tão maluco que será derrotada, mas é uma demonstração de como o corporativismo do Ministério Público do Trabalho reage à legislação que vai mudar, né, a cultura e a forma como a gente encara a relação do trabalho no Brasil. Eles não estão resignados, não, estão batendo muito. E uma coisa que aconteceu que é interessante, desculpa até a extensão da resposta, é que pela primeira vez eu assisti os trabalhadores se revoltando contra o MPT. Quinta-feira passada, quase 4 mil trabalhadores foram para a frente do Ministério Público do Trabalho reclamar, dizendo que ele não representava, porque na ação disse que representa os trabalhadores. Não, vocês não representam a gente, deixa nosso emprego em paz. E no interior do estado, 2 cidades pequenas fizeram 2 movimentos no sábado passado e nesse sábado. Todos com em torno de 2 mil pessoas nas ruas também reclamando do MPT e da ação do MPT, e pedindo para eles não intervirem nessa relação, porque fragiliza o emprego dessas pessoas. Deputado, eu tenho a impressão que parte dela foi respondida já. A atual reforma fez alguma modificação em relação ao chamado poder normativo da Justiça do Trabalho, ou seja, estabelecer normas em rede de dissídio coletivo? Sim, agora está claro no artigo 611 que a única forma que os juízes podem se debruçar sobre os acordos e convenções é na aplicação da norma. A tal da hermenêutica está banida por lei. Não sei se eles vão cumprir, né? Mas está lá dito claramente
que eles só podem se manifestar sobre o aspecto formal e não os aspectos empíricos, né, que normalmente eles levam em consideração. O Rafael pede aqui, já falou com o presidente, o IDL vai se manifestar com relação a esse caso do Rio Grande do Norte, envolvendo o MPT. Bom, eu acho que nós encerramos as perguntas. Eu passo a palavra ao nosso presidente para os agradecimentos e o encerramento antes do nosso coquetel. Excelentíssimo deputado, só nos resta agradecer e parabenizá-lo pela excelente explanação, pela capacidade de síntese dos assuntos tratados. Continue sendo muito bem-vindo à nossa cidade. Obrigado pela presença de todos.